É o fim da clareada financeira. Toda história tem seu capítulo. Eu decidi que daqui pra frente é o fim. Ou o começo. Depende do ponto de vista. Mas se você caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo nada, prazer. Eu sou Maria Clara. Para os mais íntimos, Clara Finanças. Eu sou planejadora financeira de mulheres e profissionais criativos. E também sou consultora de valores mobiliários, então eu tenho habilitação para recomendar investimentos. A ideia desse canal é ser um canal mais introspectivo, então por isso que você tá vendo aqui a pessoa que está gravando, a Jenny, ela ficou falando mal do meu papelão ali atrás. Mas isso daqui é meu hobby. Eu adoro quebra-cabeça, tem um monte de quebra-cabeça aqui atrás de mim. Então, a ideia é a gente se conhecer um pouco mais e, quem sabe, se você quiser, começar seu processo de planejamento financeiro. Mas antes eu vou contar como eu cheguei até aqui. Eu sou filha da Carmen, minha mãe me criou sozinha, e uma coisa que eu escutei, e hoje eu entendo o motivo, foi: filha, eu queria fazer teatro. Eu sou uma princesa escondida da Disney, mas eu queria fazer teatro. E eu lembro que minha mãe olhou uma vez pra mim e falou: filha, eu não vou conseguir te ajudar financeiramente por muito tempo. Então faz o que dá dinheiro, procura um emprego e depois você faz o que você gosta. Eu peguei essa frase e falei: beleza. Então eu tive ali a trajetória de muitos jovens, né? Faz o vestibular, faz o Enem, passa na faculdade. E eu tive a sorte de, já nos primeiros 6 meses de faculdade, começar a trabalhar numa multinacional, que era meu grande sonho, né? Minha carreira foi uma carreira que eu considero muito privilegiada, porque eu me encontrei muito cedo no planejamento financeiro. A gente tá falando ali de segundo ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar com planejamento financeiro e eu amava a minha profissão, eu amava trabalhar numa multinacional e eu tinha muita pressa de crescer. Foi aí que eu recebi a oportunidade de uma startup de criar a área de planejamento financeiro. E eu falei: nossa, é a chance da minha vida. Agora eu vou virar a próxima CFO. Corta pra ela, tinha 24 anos de idade, mas tudo bem. O impacto dessa decisão, então eu saí da multinacional, que eu tinha uma certa estabilidade, porém o plano de carreira era um pouco mais engessado, para ir para essa startup. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu aprendi com pessoas incríveis, conheci pessoas incríveis que eu considero amigas até hoje, mas eu também tive o efeito colateral do trabalho em excesso. E aí foi quando a minha psicóloga falou assim: então, você só trabalha. A minha trajetória sempre veio de empresas de tecnologia e com a pandemia cresceu muito. Com esse crescimento, as pessoas que trabalhavam, como eu, trabalhavam 18, 20 horas por dia. Então, uma hora meu corpo ia pedir arrego, né? E aí eu lembro que minha psicóloga comentou: olha, você tá com princípio de burnout e seria interessante você fazer alguma coisa além de trabalhar. Falei: beleza, o que que eu gosto? Eu gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar sobre educação financeira, eu sempre quis dar aula. Então eu juntei alguns amigos, fiz um post no story mesmo e falei assim: gente, eu quero falar sobre educação financeira, alguém tá a fim de ouvir? E aí juntei, acho que 12 amigos mais ou menos, e eu criei a primeira clareada financeira. Desde então, esse virou o meu projeto do meu desafogo ali, né? Era um momento que eu só podia ser eu, falar sobre educação financeira de uma forma acessível, da forma que eu acreditava, simples. E à medida que a clareada foi acontecendo, então depois dessa primeira turma vieram algumas turmas, alguns amigos começaram a me chamar pedindo ajuda para mexer com o seu dinheiro. Então, como que eu me planejo para casar? Minha primeira cliente foi minha melhor amiga, há 20 e tantos anos. Foi muito significativo, porque ali eu vi que aquilo podia ser uma profissão. Eu até achei um trecho aqui, que eu falei: vou levar para o vídeo. Foi do dia 21 de novembro de 2022 que eu escrevi, né? Hoje, pela primeira vez, consegui me ver saindo 100% do mundo corporativo e vivendo. E um ponto que eu achei bem interessante foi: eu tenho um roteiro 100% zerado, sem saber qual será o próximo passo, mas algo aqui dentro diz que vai dar certo, seja qual for o caminho e para onde estou indo. Assim como lá no começo, eu sei que preciso fazer tudo para dar certo, mas se não der, eu sei que eu vou achar o caminho de volta. Eu lembro que nessa época eu tava bem triste com o lugar que eu trabalhava. A gente tinha passado por um processo de M&A, na linguagem Faria Lima M&A, na linguagem popular, processo de compra. Então, uma grande empresa tinha comprado essa startup e o cargo que eu almejava não veio.
Eu lembro que eu escrevi essa carta bem nesse momento, assim, de desespero, e depois eu listei várias coisas que eu poderia fazer. E aí a gente começa a entrar no processo da organização, da minha transição. Que aí, depois que eu escrevi isso, eu falei, tá, beleza. Se eu não quero estar aqui, se isso não me faz feliz, se eu tô trabalhando pra caramba pra não ter o reconhecimento e tô trabalhando e eu tava com vários problemas de saúde, enfim, então eu vou começar a trabalhar com alguma coisa que eu goste. E aí eu comecei a namorar a profissão de planejador financeiro. Agora a gente entra no momento da organização. Escrevi numa folha, tipo essa, meu rascunhozinho, onde eu estabeleci metas e eu me permiti sonhar. Então, o que eu queria fazer? Aí eu coloquei lá, eu quero dar aula, eu quero uma profissão que eu ame, eu quero viajar todo ano. Coloquei tudo, tudo. Eu falo para os meus clientes, agora a gente tem que sonhar. Depois eu fui aterrissando, entendendo o meu custo de vida, né? Então, quanto que custava a vida que hoje eu tinha com aquele salário? Um erro que eu percebo muito frequente, inclusive, é que muita gente acha que seu custo de vida é o seu salário. Só que tem muitas coisas além disso. Quando eu olhei para o custo de vida e os meus sonhos, eu falei, acho que não dá para largar tudo agora. Então, eu bolei um plano que ele seria concluído no final desse ano de 2026, inclusive. Qual foi o plano? Primeira coisa, ficar onde eu tava não dava de jeito nenhum, então eu tinha que trocar de emprego. Mas dessa vez era eu que ia ser tóxica. Brincadeira. Eu adoro vocês, pessoal do meu antigo trabalho, mas é a verdade. Então, eu iria trocar de emprego, mas eu estabeleci algumas regras. Nesse momento, eu ouvi um podcast, depois um livro, chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. No Spotify tem lá o resumo cash. Acho que eu vou deixar na descrição. Porque foi muito legal, porque eu percebi que eu tinha que ser a minha empresa. E o lugar que eu estava seriam os meus cargos. Falei, tá, então eu vou trocar de emprego, mas agora eu vou decidir o que eu quero. E aí eu estabeleci alguns critérios. Eram eles: salário, então eu tinha que pelo menos manter o mesmo salário da empresa anterior. Plano de carreira. Aqui eu espero não ser cancelada pelo pessoal do meu último emprego, mas se eu soubesse, se a empresa falasse que tinha um plano de carreira acelerado, que eu ia crescer muito, eu negava. Eu entrei em uns 6 processos seletivos ao mesmo tempo. Graças a Deus eu tinha um currículo muito bom, mas se isso acontecia, eu eliminava, porque não era o meu intuito. Meu intuito era me planejar para a transição. E eu queria verdadeiramente uma empresa que valorizasse equilíbrio entre vida pessoal. Então era até engraçado, porque acho que eu nunca falei isso publicamente. Eu ia para as entrevistas e aí minhas perguntas eram: que hora geralmente vocês param de trabalhar? Como que é o plano de carreira? Como que funciona a parte de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho? Porque é a verdade, era o meu objetivo na época, então eu precisava encontrar uma empresa que colaborasse com isso. Esse foi o primeiro ponto. Enquanto eu trocava de emprego, e graças a Deus foi muito rápido, então a gente tá falando de novembro, e em 11 de janeiro eu já comecei na outra empresa, meu último contrato CLT. Eu comecei a organizar a vida, por exemplo, o que era inegociável para mim? Coisas como minha saúde eram inegociáveis, ter estabilidade, manter, pelo menos, eu tenho 3 cachorros, gente, então precisava manter ali a qualidade de vida com eles. E tudo que não era prioridade ia sair da lista. Pra vocês terem noção, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio sem comprar roupa, porque não era prioridade. Em compensação, a viagem anual, aqui em casa, todo aniversário de casamento a gente viaja. Isso era prioridade, então tava no meu custo de vida, pra vocês perceberem como a prioridade ela é muito única. E coloquei também no papel quanto custavam os meus sonhos. Eu sonhei em ser mãe. Naquele momento, eu só tinha casado no civil. Vocês lembram que eu sou uma princesa da Disney, né? Então, eu queria a minha festa de casamento. Eu sou católica, eu queria casar na igreja, com um buquê, com véu, com grinalda, com tudo. Eu coloquei isso no papel e eu lembro que era um fim de semana à noite, assim. E aí eu cheguei pro Gabriel com a minha planilha e falei assim: a gente tem que juntar isso daqui por mês. A gente viu que muitas coisas iam ter que sair, mas faz parte. A partir de agora, eu tinha separado de contar a minha história e eu sei que vai parecer muito linda, muito perfeita, muito maravilhosa, mas eu dediquei um espaço aqui no meu rascunho especial para os desafios. Por favor, lembre desses desafios quando vocês verem a história lá do final. Lembrem que nem tudo são rosas
a vida é muito boa, mas eu acho importante trazer isso pra vocês. Eu separei em alguns pontos. Então, primeiro ponto, parceria. Eu sou casada com o Gabriel e com certeza a minha transição não teria sido bem-sucedida se eu não tivesse a parceria com meu marido. No sentido de sonhar junto mesmo, de expor, olha, eu quero fazer transição, o que que você acha? Como que vai ser pra você arcar com todas as despesas sozinho? Tá tudo bem? Divisão de tarefas, então a gente que é mulher sabe. Eu tenho até um vídeo no meu perfil, depois se você quiser você vai lá, @clara.finanças. E apoio constante, porque o processo de transição de carreira, imaginem vocês, o meu durou 2 anos. 2 anos você sendo o próprio Július, com 2 empregos, não é fácil. Então, você ter esse apoio dentro da sua casa, abrir isso, é muito, 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 muito importante. Ego. Uma grande dificuldade minha não foi nem a questão financeira, foi me despir de todo o ego. Imaginem vocês. Eu sou filha única, fui a primeira pessoa ali da minha família a fazer faculdade, a me formar, a entrar na multinacional. O meu emprego tinha até o nome em inglês, FP&A, chiquérrimo, chiquíssimo. Eu aprendi que é chiquíssimo, palavra correta. E a minha mãe sempre empreendeu. E eu vi um lado muito difícil do empreendedorismo. Então eu via o empreender como algo ruim e via o trabalhar das 8 às 18 como algo almejável. E durante esses 2 anos, parece que a tentação vem. Gente, é impressionante. Era empresa atrás de empresa, e aí empresas dos sonhos te chamando para trabalhar. Teve esse desafio também, não vou mentir, que vinha. Eu lembro a última entrevista que eu fiz, era uma empresa que estava pleiteando uma profissional de planejamento financeiro para ir para o Canadá. Eu tive um intercâmbio que foi cancelado na semana que estourou a Covid, que era para o Canadá. Então vocês imaginem como eu balancei, né? Fiquei balançada. Eu lembro que eu fui para a entrevista. E aí, no momento da entrevista, eu olhei e falei: o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. E eu lembro que eu falei que eu era planejadora financeira e a entrevistadora ficou tipo: o que você tá fazendo aqui, então? Tem super esse desafio. Foi uma parte de muitas pautas da terapia, inclusive. De, eu vou voltar. Mas e se? E se? Então, teve isso. Foco. As adversidades, elas vão aparecer. Em que sentido? De alguma coisa acontecer e você ver que o seu emprego te dá uma boa estabilidade, de surgir talvez um plano de carreira na sua empresa e você falar assim, vou concorrer para essa vaga, de você querer viajar para fora do país e você falar, com o meu planejamento não tem como. Então, acontece e é importante manter o foco. Abrir mão dos prazeres imediatos. Muitos amigos eu parei de ver, porque eu moro no interior de São Paulo, muitos dos meus amigos estão na capital. Era uma grana ir para São Paulo, então ficou conhecido o rodízio das amigas, que eu ia pelo escritório, né? Então eu aproveitava para ver alguém rapidinho. Tiveram muitas coisas que a gente, como família aqui, e isso é muito importante, tá vendo? Questão da parceria. A gente teve que pensar muito junto nesse sentido, de coisas que a gente ia abrir mão. E ter pessoas próximas a você que te lembrem do seu propósito. No começo eu não falava pra muita gente, talvez acho que o Gabriel e minha mãe, não lembro agora. E à medida que eu fui criando confiança, eu fui falando pra pessoas que acreditavam em mim, não pessoas que iam me apontar, mas e o plano de saúde, e a estabilidade, e o PLR, não sei o quê. Então, eu fui contando para pessoas que eu realmente confiava. Tem amigos que eu posso contar nos dedos aqui que me indicaram, compartilhavam meus posts horrorosos, que hoje, se você rolar meu feed para baixo, vai dar vergonha. Mas eram pessoas que me lembravam do meu propósito. Então, ter essas pessoas por perto fez muita diferença. E comprar tempo. Eu escutei esse conceito da minha professora Carol Veloso, do Neuroeconomia, que fez uma explosão na minha mente, porque fez muito sentido. Porque o que acontecia? Chegou um momento aqui em casa que as brigas, elas pareciam de 2 empregadas domésticas. Não vou mentir, gente. Ai, você não pendurou a roupa. Ai, você não lavou o banheiro. Ai, você não levou o cachorro pra passear. E ter briga enquanto você tá num nível de estresse alto, tendo que ali contar teu horário até pro almoço, é muito difícil. Então, teve momentos que eu e o Gabriel a gente sentava e falava, tá bom, o que a gente consegue, que prato a gente vai deixar cair e o que a gente vai comprar tempo agora. Eu investi, assim, boa parte do meu antigo salário nessas coisas, que foram terapia. Eu voltei para terapia, eu tinha tido alta, depois que eu me vi ali no meio do processo da transição, voltei para terapia.
não deixe de fazer terapia. Faxineira, então a gente contratou uma pessoa para ajudar com as demandas da casa mesmo. Meus cachorros vão pra creche, tá? Como são 3, muita gente acha que é frescura, mas a creche se tornou uma rede de apoio muito valiosa pra gente. Aqui em Americana indico a My Dog. Eles demandam tempo, energia. Eu trabalhava aos sábados, então não tinha tanto tempo para ficar com eles. E a saúde mental e física deles também importava, era importante pra gente. Então os meus cachorros, eles foram pra creche para eles terem um tempo e voltar cansadinhos para casa e eu poder atender à noite, por exemplo. A gente abriu esse espacinho no orçamento para isso. E tempo de qualidade. A gente aumentou a nossa verba de lazer. Sair todo final de semana, mesmo que fossem para coisas mais simples, foi uma coisa que nesses 2 anos de transição a gente investiu para conseguir lidar com aquele turbilhão de coisas. Passados os desafios, eu vou entrar na parte do planejamento financeiro em si, do money. Quando tudo isso aqui eu tô falando ali, a gente tá falando entre janeiro e outubro de 2023, tá? Só pra vocês se situarem. Eu lembro de uma amiga que ela falou assim, você tá considerando seus gastos invisíveis? Eu, não. E aí eu refiz o meu planejamento financeiro que eu tinha feito há pouco tempo, considerando coisas que eu comentei até no começo do vídeo, que eu não conseguia ver recebendo o meu salário. Então, por exemplo, dentro do meu salário, a empresa arcava com o meu plano de saúde. Eu tive que incluir isso no meu novo custo de vida. VRVA, auxílio home office. Tem muito cliente que chega por aqui e fala, não, eu gasto no VR, mas VR é dinheiro. No caso aqui de casa, comprava o mercado, inclusive. A gente aumentou esse custo também. Seguro de vida. Para você que é autônomo, por favor, faça seu seguro de vida. Tem seguros muito baratinhos. Por quê? Se Deus o livre, a gente até bate na madeira agora, acontecer alguma coisa comigo, eu precisar de um procedimento e tal, o meu seguro, ele garante que eu vou receber o compatível com a minha renda. Porque, querendo ou não, se eu não atender, eu não ganho dinheiro. Então, me contrate. Brincadeira ou não. Aposentadoria. Não ia adiantar eu fazer transição de carreira e não ter nem o valorzinho do INSS ali guardando. Esse valor também foi considerado no meu custo de vida. Tudo isso eu fui meio que procurando mesmo. O corretor de seguros não aguentava mais, que eu mandava mensagem para ele, Sérgio, quanto que custa o plano de saúde? Ah, eu tenho que cotar. Eu falei, não, me dá uma média. Por quê? Tudo isso entrou no meu novo salário. Eu precisava ter isso como meta do meu negócio, inclusive. Uma coisa também, não vou mentir, gente, nesse aspecto eu sou burguesa. Personal. Leandro, meu malvado favorito. A academia, para mim, por conta do processo do princípio de burnout e tal, virou um lugar de terapia. Então, eu também considerei o personal como o meu custo de vida essencial. E eu falo isso porque muita gente julga por ser algo, enfim, né, supérfluo e tal. Mas para vocês verem que é importante você entender o que é prioridade para você e você considerar isso no seu custo de vida. Sonhos. Como eu falei, o que é negociável? O que você topa abrir mão? Então, a viagenzinha, a parcelinha da viagem tá sempre lá. Essa semana uma cliente me perguntou por que eu escolhi o meu próximo destino. Que agora que eu sou blogueira eu não vou falar, porque é chique. Aí eu falei assim, eu vi qual que cabia no orçamento e escolhi o lugar. Então é assim que uma planejadora escolhe. E agora vamos pra minha história. Então, em janeiro de 23, entrei na empresa nova. Uma empresa que, juro pra vocês, por mais que eu tenha escolhido assim, com certo interesse, talvez se fosse em qualquer outro momento da minha carreira, eu acho que eu estaria lá até hoje, porque foi uma empresa muito boa para trabalhar. Eu sinto muita saudade do pessoal de lá. Entrei na empresa e aí eu trabalhava no horário comercial, né? Das 9 às 18. E como eu trabalhava em planejamento financeiro, quem trabalha com contabilidade, controladoria vai me entender. Época de fechamento, a gente não fala com ninguém. Então, por exemplo, primeira semana do mês, que era o meu fechamento, eu não atendia para focar nas demandas da empresa. Então, eu conseguia coordenar muito bem. Virei a rata da rotina, então eu tinha minha rotina muito bem estabelecida. Dia de treino, horário de trabalho, horário de atendimento. Eu reservava poucos horários na semana para atender, para eu conseguir fazer os 2 com excelência. À medida que os atendimentos foram crescendo, eu vi que alguns pratinhos iam cair. Então, treinar ou lavar a louça? Treinar. Louça ficava lá pro final do dia. É isso. Eu escolhi as minhas batalhas. Mulher, se você está me ouvindo agora, por favor, escolha suas batalhas. Mantenha sua mente e seu corpo sã, que o resto a gente dá conta.
Nesse meio tempo eu também fui me capacitando. Então eu fiz um curso de finanças comportamentais com a Carol Veloso, do Neuroeconomia. E em outubro de 23 eu fiz o maior investimento da minha carreira como planejadora. Eu entrei na escola nossa, de formação para planejadores financeiros. Se era para fazer, a gente ia fazer direito, né? Então eu tive aula com a Vivian Rodrigues, com o Eduardo Amuri, que foram assim, e são, né? São sempre os meus professores. Foi maravilhoso e fez muita diferença. Muito por conta desse investimento, eu falei assim, agora vai ter que dar certo, que isso daqui não vai sair do meu salário, não. Eu tinha como meta, inclusive, o valor ali que eu pagava na nossa ser a minha meta de faturamento da época. Então, foi uma coisa que mudou muito a minha jornada. E aí, em 2024, foi o ano da virada. Eu comecei o ano com 20 clientes, todos esses clientes eram amigos e colegas de amigos, adoro vocês, lembro vocês, cada um pelo nome. Terminei o ano com, acho que 49 ou 50 clientes. Para quem fazia os dois ao mesmo tempo, eu considero bastante. Em outubro de 23, eu também tinha fechado meu casamento, porque a gente não ia deixar de fazer o casamento antes da transição. Então, eu ia casei, na verdade, em abril de 2025. Então, eu organizava minhas demandas dessa forma. Eu lembro até na nossa, você tem mentorias, três sessões de mentoria com a Vivi ou com a Muri, né? E aí eu lembro da minha primeira sessão com a Vivi e ela falou assim, vamos organizar a agenda. Então, uma coisa que eu tinha quase como verdade absoluta era a minha agenda. Minha agenda até hoje é meu patrimônio, assim. Então, isso fez muita diferença para minha organização do planejamento. E aí, a gente adiciona talvez um tiquinho de sorte nesse ponto. No final do ano, eu estava conseguindo já chegar próximo do meu salário bruto no CLT, mas a minha empresa demandava muito, então eu tive que investir, né, gente? É computador, é webcam, é curso de atualização, curso de oratória, curso de gestão de pessoas. Então eu investi tudo que eu recebi no planejamento, enquanto eu tinha uma renda fixa, na empresa. Eu fui reinvestindo todo esse valor. Não aumente seu custo de vida, galera. Se você faz isso durante o processo de transição, você não vai conseguir juntar seu dinheiro. E aí, no final do ano, faltava muita pouca coisa para fazer. Então, eu tava conseguindo já juntar e a dívida que eu tinha era o casamento. Então, elas estavam bem coordenadas ali, tava quase finalizando. Então, no final do ano, meu marido sentou e falou assim, então, recebi uma proposta para eu ganhar o seu salário, o meu. Não é um trem que tá passando uma vez, eu acho que agora é a hora, se você quiser, de pedir demissão. Dá pra eu arcar com as despesas de casa. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Sabe aquela cena do Enrolados, que a Rapunzel desce da torre, e aí ela fica, o que que eu fiz? O que que eu fiz? E aí, tipo, uma hora ela tá abraçando ali em posição fetal, uma hora ela tá muito feliz. Eu fiquei assim. E eu falei, tá bom, eu vou ficar no CLT até o casamento, saio pra casar e não volto nunca mais. Esse era o plano. E aí eu lembro que eu ia comunicar, acho que depois do carnaval, ia ser alguma coisa assim. Isso foi ano passado, tá? Janeiro de 25. Aí minha chefe falou assim, Maria, o pessoal da empresa me chamava de Maria, você vai casar, né? Você ainda não agendou suas férias. Aí eu, então, não vai ter férias. E aí eu comuniquei à empresa que eu desejava sair. Isso é importante, gente. Minha mãe sempre me ensinou, sempre saia de portas abertas. E aí eu falei, olha, eu gosto muito daqui, e realmente eu gostava. Mas eu preciso seguir meu coração, mas eu não quero deixar vocês na mão. Então, eu me proponho a ficar até o final de março e treino a pessoa que vai vir no meu lugar e tal. E foi isso. Dia 28 de março de 2025 eu pedi demissão. Um mês depois eu casei, então pude tirar ali um mês pra ser noiva, de fazer teste de maquiagem 2 horas da tarde, foi incrível. E agora, em março, vai fazer um ano que eu fiz minha transição de carreira. Eu diria que é o maior presente que eu poderia ter me dado na vida. Assim, eu e talvez o Gabriel, né? Porque foi um trabalho em equipe. Então, desafios pós. Dá um medinho, viu, gente? Tem mês que a gente sofre. Instabilidade de renda. Do nada você vende pra caramba, do nada você não vende nada. Nesse ponto, eu agradeço de ter a reserva. Assim, graças a Deus, acho que eu tive que acionar a reserva uns 2 meses durante esse um ano. Mas ter essa reserva me deu a tranquilidade de não chegar no cliente e falar, fecha comigo! Você trabalha muito mais com amor.
Não ter pra quem dar atestado. Ai, gente, dá uma saudade de poder dar atestado. Isso eu tenho saudade. Nem dava tanto, mas dá saudade. Agenda. Você que faz sua agenda. Então, se você não for muito rígida com a sua agenda, pode ser que você passe metade do dia sendo uma bela recatada do lar, fazendo almoço, fazendo bolo e não trabalhe. Então, esse é um desafio assim constante. Inteligência emocional para saber onde gastar energia. Vão ter clientes e clientes, graças a Deus os meus são todos incríveis, mas se você tá estressada, se você tá com algum problema na sua vida, diria um gestor de uma antiga empresa, give your jumps. Não tem o que fazer, gente. A sua empresa é você, a minha empresa é minha carinha. Se você tá mal, se você tá ruim, você escutou a música, vai pra terapia, volta e trabalha de novo. É um desafio que, se você não tá disposta, não faça a transição de carreira. E a vida pós-transição? Eu lembro que uma vez o Amuri me perguntou, né, o que eu tinha visto de benefício e tal. Eu falei, eu consigo ver novela à noite. Gente, é muito bom. O tempo parece que ele sobra, assim, é muito gostoso, de verdade. Tem dias que eu trabalho, assim, exaustivamente, mas parece que a vida ela passa até mais devagar. Você teve isso também, Jenny? Ela fez assim, ó. Nem tudo é tão interessante. Então, eu conversei uma vez com uma colega planejadora. No final da semana, quando eu trabalhava, eu tava ansiosíssima pela sexta-feira. Eu ficava ansiosíssima para abrir meu vinho e meu queijo brie, que era o meu gostinho de felicidade da semana. Hoje parece que isso não, sabe, não tem tanto esse sabor todo. Parece que algumas coisas elas ganham mais protagonismo. Então, no meu caso, o meu quebra-cabeça, voltei a montar. Serviços, no geral, parece que como eu presto serviço, eu começo a perceber muito mais como eu sou tratada. Então, se eu recebo um serviço mal feito ali no WhatsApp, eu acho aquilo inadmissível. Virou uma coisa assim, quase como um mandamento, sabe? Questão de tipo, alguém deu calote em um colega que presta serviço. Gente, isso pra mim me tira do sério. Então, a vida parece que os valores, eles criaram outro significado. Eu voltei a valorizar mais a arte. Isso é meu caso individual. Eu sempre gostei. Vocês lembram da questão da atriz e tal? Então, coisas como ir a uma exposição de arte. Gente, ano passado eu fui na exposição do Monet, de graça, no MASP, numa terça-feira à tarde. Isso pra mim, assim, é impagável poder ter esse tipo de momento, sabe? A gratidão mesmo, de poder ter tempo de qualidade, poder trabalhar com o que eu amo. E apesar de todos os desafios que eu elenquei, parece que tudo compensa, sabe? Não sei se ainda é encanto do primeiro ano, tá? Talvez eu volte daqui a alguns anos falando, chega e tal. Mas, de verdade, eu acho que isso não tem preço. E um ponto importante, essa cabeça não para. Não para nunca. Você vai ter ideia o tempo todo, você quer responder as pessoas o tempo todo. É muito difícil. Por isso que é bom você ter rede de apoio. Eu me apoio muito nas minhas colegas planejadoras, nas empreendedoras que eu acabei criando amizade, porque senão a gente pira. Então, é muito bom ter essa rede de apoio. Fui para evento, assim, de empreendedoras, que não tá escrito, mas é muito bom porque a gente ganha uma rede de apoio. Quando você trabalha na empresa, você tem a colega ali para você fofocar no café da manhã, no almoço. Quando você é empreendedora, você não tem muito isso. E ter essas pessoas é essencial. Vou finalizar o vídeo falando do porquê que a clareada acabou. A clareada foi esse processo que me acompanhou, as aulas me acompanharam durante todo o processo de transição. Mas agora, infelizmente ou felizmente, graças a Deus e ao meu trabalho, a minha agenda ela não comporta mais eu ter ali o tempo da clareada, mas eu não queria deixar de ter esses conteúdos gratuitos e acessíveis. Isso faz parte de quem eu sou. Então agora a clareada vai virar esse canal no YouTube e a ideia é compartilhar aqui com vocês esse tipo de conhecimento, experiências, ponderações que eu tinha na clareada e agora vai estar acessível e quem sabe aí ganhar outras proporções. Se você ficou até aqui, é um prazer te ter por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, me conta no WhatsApp, pode ser? No comentário a gente deixa que é tudo bonito? Pode ser? Tá combinado? Se você quiser se inscrever, fique à vontade. O meu Instagram é clara.finanças. E se você quiser, sentiu que é um momento de planejar sua transição de carreira, como planejadora eu super consigo te ajudar. E então eu deixo aqui na descrição também o meu contato.
É isso, obrigada.